A Causa Secreta, conto de Machado de Assis. Estamos nos vídeos introdutórios em que a gente conversa sobre os vocabulários que a gente quer internalizar. Se você não está interessado em estudar vocabulário, provavelmente no próximo vídeo já comece a ler. Bom, nós vamos ver aqui que tem um dos personagens que é capitalista, né? Aí você vai pensar, nossa, que legal, não é comunista. Não é esse o sentido aqui, ok? O que é capitalista? Eu coloquei ali no nosso Quizlet. Disse de o indivíduo que possui capital e vive de renda, ok? Isso que é capitalista, né? Você não trabalha, você vive o dinheiro trabalha por você, então você é um capitalista, né? Também pode ser o sócio que é responsável pela parte financeira de uma organização, de uma empresa. Não é esse o sentido aqui. O sentido aqui é o primeiro. Algibeira, repare, a gente vê a todo momento. O OAS define como um tipo de bolsinha, assim, e também pequeno bolso integrado à roupa, geralmente cozido pelo lado de dentro do vestuário. Sacola. No conto, sei lá, no Machado de Assis, no Aloysio Azevedo, é bolso, né? Algibeira é bolso. Esmola. Esmola não precisa ser só aquele dinheiro que você dá para alguém que te pede na rua, né? Pode ser, é claro, uma dádiva caridosa feita aos pobres, óbulo, né? Mas pode ser também ato de auxiliar, de prestar ajuda, ou seja, socorro. Então, por exemplo, se alguém, sei lá, eu caí na rua e alguém me leva para o hospital, bati a cabeça, eu posso agradecer pela esmola, né? Hoje em dia, claro, a gente não usaria desse modo. Donativo que se faz ao padre durante a missa, isso também é importante, é uma esmola, né? Depois nós temos borla. Borla é uma coisa interessante. Obra de passamanaria, que consta de uma base esférica, discoide, etc., forrada de tecido, linha ou outro material, do qual pendem franjas. Então, como assim? Como assim? Vamos lá. Você tem aqui essa bola de tecido, sei lá, redonda, oblonga, etc., né? E aí você tem um monte de franjinhas aqui que pendem, né? Olha que bonito, tô quase que mostrando aqui pra vocês, né? Tá meio estranho, mas é claro, a gente resolve isso com o sinônimo que tem ali, que é pompom, bolota, né? Eu não coloquei aqui de besta, porque eu deveria ter colocado um significado bem importante de borla. Por causa disso, é se você tem, por exemplo, uma parte da tua barba ou do teu cabelo, no meu caso sua barba, que as coisas estão emboladas ali, faz uma bolota assim de pelos, né, que você teria que desembaraçar e deixar bonito, como está a minha barba agora. Então isso também é borla, né? Regalo pode ser muitas outras coisas, mas aqui a gente tem o vivo prazer, ok? Isso é, por exemplo, deixa eu ver se eu posso falar sem dar spoiler. Sim, o personagem sentia o regalo de fazer algo, né? Então não é que ele dava algo para alguém, né? Regalar regalo em espanhol é presente, né? Ele sentia esse prazer profundo. Nós também vamos ver que alguns dos personagens de vez em quando se encontram numa gôndola. Gôndola é bem específico, perceba. Eu tirei isso de um site que dá a história dos meios de transporte no Rio de Janeiro. Em 1841 surge outro tipo de transporte chamado gôndola. Tratava-se de uma carruagem espaçosa para 9 lugares, sendo identificadas com lanternas de diversas cores, com a finalidade de indicar o bairro para o qual se dirigiam. Parou de circular em 1873, também devido à concorrência dos bondes. Agora, aumentando um pouco essa nota, né? Ônibus e gôndolas.
primeiro ônibus a chegar ao Rio de Janeiro tinha... Nossa, a sintaxe tá estranha aqui, mas é porque eu peguei no meio, né? Tinha 4 rodas, 2 andares, isso ônibus, ok? Era puxado por 4 animais e podia levar até 23 passageiros. Esse ônibus, por exemplo, a gente vê no Dom Casmurro, quando o Bentinho e o José Dias estão indo para o passeio público para conversar. Esqueci o nome do capítulo. Mas eu lembro muito bem porque o ônibus para, o imperador está passando, o ônibus para, não por ordem, não por opressão, não porque o imperador manda, mas por livre e espontânea vontade, e todo mundo desce do ônibus para saudar o imperador, né? Então havia essa reverência muito interessante, né? Bom, então esse é o ônibus, né? Então ele era puxado por 4 animais e podia levar até 23 passageiros. A concessão foi dada em 1837, mas só começou a circular no ano seguinte, fazendo os trajetos entre a Praça Tiradentes e os bairros do Botafogo, Tijuca, que era o Engenho Velho, e São Cristóvão. Com a chegada dos bondes, deixou de circular pelo centro. Então lembre-se que os bondes então desbancaram, mais ou menos desbancaram, tanto as gôndolas quanto os ônibus, né? Acho que eu falei certo, falei bonde, desbancaram gôndolas e ônibus. No início do século XX, os ônibus tipo gôndola ainda circulavam em bairros do subúrbio do Rio. Ah, tá. Isso aqui é uma nota que está perdida no meio, né? Como que ele está falando da gôndola, se essa parte nem começou a falar sobre gôndola. Bom, aí essa parte que nos interessa. Com a concessão pública datada de 1838, as gôndolas eram ônibus menores puxados por um par de mulas e com capacidade para 9 passageiros. Sua estação principal ficava no Largo do Moura, nas proximidades da Praça 15. Em 1865 tinha 8 linhas em atividade: Cidade Nova, Catumbi, que é o bairro que está em jogo aqui, a gente já conversou, sobre o qual a gente já conversou. Livramento, também é um bairro que aparece no Machado várias vezes, né? Gamboa, está entre parênteses. Botafogo, São Clemente, General Polidoro, Jardim Botânico e Laranjeiras. Também deixou de circular pelo centro com a chegada dos bondes, mas ainda podiam ser vistas trafegando pelo subúrbio no início do século XX. Claro, não significa porque chega uma nova tecnologia você vai abandonar todas as outras, né? Então, principalmente subúrbio, né? As gôndolas sobreviveram um bom tempo. Bom, e aí, voltando ao vocabulário, a gente vai ver o vocabulário resgatar. Deixa eu só ver por que eu coloquei resgatar aqui. Pode ser libertar-se, livrar-se, né? Resgatar os pecados. Então você se livra dos seus pecados. Não só, lembre-se, é outro significado, por isso que está aqui, não é resgatar uma pessoa que está no meio de uma enchente. Atender a cumprir, executar. Por exemplo, você pode resgatar compromissos, né? Fazer esquecer, apagar, resgatar os tempos difíceis. Eu odeio quando isso acontece na língua. Então resgatar você pode ser salvar. Poderia pensar, se fosse por extensão, salvar na tua memória, mas não, é fazer esquecer. Eu não sei, sinceramente, aonde que vai aparecer resgatar aqui no nosso conto. Seria interessante eu te dar um pouco de contexto. Bom, se eu achar, eu te digo. Ok. Confinar. Lembre-se que confinar... Bom, a gente pode ser o significado casual, né? Mas que é você prende uma pessoa num lugar e você não deixa ela sair. Mas olha que legal aqui, ó. Tocar os confins, porque confins são os limites, né? Até os confins da terra, até o fim do mundo, né? Fazer fronteira. Nesse caso, Rondônia confina
com Bolívia. Reinos que confinam. Por derivação. Aproximar-se muito de, tocar. A extrema coragem, por vezes, confina com a burrice. Isso é legal. É temeridade isso, né? Quando a tua coragem é burra. Preguiça e profissionalismo não confinam. Quer dizer, se você é profissional, você não tem preguiça. Traçar limites à volta ou demarcar, por exemplo, confinar um bosque. Agora nós já estamos mais próximo do significado que nós estamos acostumados, né? E aí manter-se dentro de certos limites, né? E obrigar alguém a manter-se nesses limites. Aí já fez todo sentido, né? Eu ainda estou tentando achar aqui no texto onde que essas palavras estão aparecendo. Geralmente eu coloco na ordem que elas aparecem aqui, mas pelo jeito dessa vez algo deu errado. Confinar. Ah, aqui, ó. Uns bons que transcendiam o respeito. Confinando nessa. Tá. Deixa eu ver o que eu posso falar sem te dar spoiler, né? Mas perceba, você pode respeitar uma pessoa, isso é ótimo, né? Você pode respeitar muito uma pessoa, isso é ótimo. Mas às vezes se teu respeito é muito, muito, muito grande, é um respeito meio estranho, o seu respeito pode confinar na resignação e no temor, né? Então já não é só respeito, mas está ali avizinhando ao temor, né? O que mais nós temos aqui? Lembre-se que insensível não é só o significado usual, pode ser o seguinte, que se processa gradativamente, imperceptível, porque insensível é o que você não sente. Pode ser insensível, se eu insensível você não se preocupa com os meus sentimentos. Ou pode ser, por exemplo, nuances insensíveis de cores. Ou seja, você nem percebe que a cor vai mudando, você não sente insensível, né? Progresso insensível, mais constante. Então, muito cuidado, né? Esse progresso é muito insensível. Não, você vai tendo progresso quando você se analisa depois de um ano e fala, nossa, esse progresso foi muito insensível, mas realmente aconteceu, né? Bom, no texto vai aparecer algumas palavras atadas, né? Então, o que é uma palavra atada? Sem desembaraço ou iniciativa, acanhado, tímido, né? Ou seja, amarrada, né? Não progredia na carreira por ser muito atado. Também vamos ver o estúrdio. O que é estúrdio? Que denota estranheza, esquisitice. Disse de qualquer coisa, incomum, esquisito. Bom, por enquanto eu não posso te falar nada sobre isso. Também vamos ver a dobrez. Okay? O que é dobrez? Primeiro, dobrez é a mesma coisa que doblez. Mas o que é doblez? Né? É qualidade ou característica do que é doble. Não ajudou muito, né? Mas vai ajudar agora. Fingimento, hipocrisia. A doblez de um caráter. Okay? Por quê? Bom, você já deve ter inferido que doble tem a ver com dois, né? Double em inglês, o próprio doble em espanhol, né? Então o que é doble ou dobre? Lembre-se que essa alternância é comum no português, né? É o seguinte, fingido, artificioso, falso, dúplice, ok? Então, se você tem um ânimo dobre, por exemplo, você diz que quer, mas não quer, né? Você coloca a banca, mas tem um duplo ali escondido, né? O que mais que nós temos aqui? Curar. Tem uma parte estranha que é assim: Fortunato não curou de mais nada. Ué, como assim não curou de mais nada? Curar pode ser, claro, trazer saúde, mas curar pode ser cuidar, tratar, ocupar-se de alguma coisa.
Vamos ver também que vai aparecer a palavra fâmulo. Lembre-se que fâmulo é um empregado, um serviçal, né? E a gente pode pensar nos cáusticos. Num determinado momento, no hospital, haviam alguns cáusticos, né? O que é o cáustico? Que ou que irrita a pele empolando-a. Visicante. Então, primeiro, cáustico é um adjetivo para esse tipo de enfermidade. Aqui, por extensão, a gente está dizendo as pessoas que têm essa enfermidade. Agora vamos entender o que é isso. Se algo é cáustico, se uma doença, por exemplo, é cáustica, ela irrita a pele empolando-a. Então vamos lá, o que é empolar? Não empoar, que é colocar pó, né? Empolar, provocar ou cobrir-se de empolas, ou seja, bolhas, né? Por exemplo, os micuins empolaram o rapaz. Os micuins são tipo uns carrapatinhos minúsculos, né? Encheram ele de bolhas. Empolou-se após a caminhada pelo pasto. Provavelmente o carinha que era alérgico. Eu pensei que eu ia conseguir fazer todo o vocabulário em 2 vídeos. Provavelmente o terceiro vai ser o último. Nós temos aí 15, 16 palavras ainda.